Graça e paz de Cristo. Hoje vamos falar de Provérbios 16. Estamos na série Pílulas de Provérbios, onde nós dividimos os capítulos de Provérbios em pequenos trechos para entendermos melhor a palavra de Deus. O mês de março tem 31 dias, Provérbios tem 31 capítulos. Em cada um dos dias, nós estamos meditando em um capítulo de Provérbios. Desde o dia 1º de março, nós estamos fazendo essa organização da leitura de Provérbios e hoje, dia 16 de março, nós vamos ler Provérbios 16. Provérbios 16 fala sobre planejamento, propósito, humildade, justiça e caráter. Fala também de outros assuntos, mas esses são os assuntos principais. Então, Provérbios 16, 16 de março de 2025, prosseguindo nas pílulas, desde Provérbios 1, né? Nós estamos organizando em pequenos trechos, estamos na pílula 109. E essa pílula 109 nos fala: coloque os seus planos nas mãos de Deus para prosperar. Nós lemos no versículo 1: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Versículo 2: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Versículo 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E o versículo 9: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Da leitura desses 4 versículos aqui do capítulo 16, nós vemos que nós fazemos os nossos planos dentro do nosso coração, mas é o Senhor que fala se ele concorda com os nossos planos ou não. É o Senhor que decide e se aquilo vai ou não acontecer. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, está escrito que sabemos que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Talvez você está buscando alguma coisa que não tem dado certo. Você já colocou esse plano que veio no seu coração diante do Senhor? É dele que vem a resposta da língua, se está com você nesse projeto ou não. Uma vez eu montei uma empresa fazendo sobre um determinado ramo de negócio. E depois de 2 anos trabalhando com essa empresa não dava resultado, essa empresa não dava certo e eu comecei a perguntar ao Senhor, por que não está dando certo? E aí, um dia chegou uma situação de um boleto que foi protestado. Quando aquele boleto foi protestado, eu fiquei, de certa forma, desesperado e preocupado e falei com Deus. Falei, Senhor, agora esse boleto foi protestado. Até aqui eu vim insistindo, mas agora com esse boleto protestado, eu não tenho como prosseguir. Mandei uma proposta de distrato com o sócio para desfazer o negócio, e só naquele momento o Senhor me disse: eu não te quero nesse negócio, eu não te chamei para esse negócio. E aí eu perguntei a Deus: então eu perdi dinheiro, por que o Senhor permitiu que eu entrasse nesse negócio? E aí eu entendi que o Senhor permitiu que eu entrasse nesse negócio para um aprendizado. Qual aprendizado? Quando nós somos apressados e realizamos negócios sem consultar ao Senhor primeiramente para ir avante, nós ficamos à mercê dos nossos próprios esforços. Eu depositei a confiança de que eu, na minha capacidade, na minha inteligência, na minha sabedoria, nos meus estudos, poderia realizar a venda desse produto. Mas, na prática, não houve esse resultado. Mas não houve uma perca total. Eu aprendi sobre desenvolvimento de
produto, desenvolvimento do marketing, desenvolvi pensamentos relacionados à administração de uma empresa e coisas que relativas a esse produto que eu aprendi que têm aplicação na minha vida pessoal em razão desse negócio. Então, existe uma percepção, um princípio de que nós nunca perdemos na nossa vida. Tudo aquilo que nós fizemos e que não gerou o resultado esperado, nos deu aprendizagem. Eu carrego todos os aprendizados desse negócio para avançar em outros negócios que o Senhor agora traz revelação, direcionamento, mas agora pela vontade dele. Então, se você abriu um negócio e ele não deu o resultado esperado, e se você está em um negócio e ainda não tem dado o resultado esperado, não desista, prossiga, continue desenvolvendo o seu melhor, porque tudo que você está fazendo está trazendo e gerando a aprendizagem e tudo que você está aprendendo colabora para o seu próximo passo. Mas ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. No tempo certo, o Senhor dirá a você o que Ele quer que você faça. O versículo 2 fala que todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. O que acontece? Voltando à questão do meu negócio, da minha empresa. Quando eu ingressei no negócio, eu pensei, a intenção é boa e eu projeto que vai ser assim e assim e assim. Você coloca uma estratégia, um conjunto de planos e de metas e você pensa, isso aqui está correto, mas o Senhor avalia o motivo, avalia o espírito. E especificamente essa empresa, eu estava tendo uma motivação que não era primeiramente a vontade do Senhor, era uma motivação minha, uma coisa que eu queria alcançar como resultado específico para um interesse meu, particular. Eu não coloquei essa empresa na mão do Senhor. Então o Senhor avaliou o meu espírito, ele avaliou e disse: Isso foi colocado para um propósito específico seu, mas não está dentro do meu plano, dentro da minha vontade para você. E eu pude entender isso no momento em que ocorreu o fechamento. Então, o Senhor avalia o espírito. Quando você fizer alguma coisa, vamos aqui para o versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Deus falou comigo nesse versículo, dizendo que, como servo dele, como alguém que segue a ele, ele quer que as coisas sejam consagradas para ele, para que ele esteja comigo como o meu sócio sênior, aquele que realmente lidera, que reina e que orienta para que sejam tomadas as decisões segundo a vontade dele. Então consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Versículo 9: Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Veja que esse versículo fala, no nosso coração nós planejamos o nosso caminho, mas é o Senhor que determina os nossos passos. A criação das propagandas, o desenvolvimento do produto, tudo é direcionado por Deus quando nós consagramos as coisas para Ele. Esse é o ensinamento 109. Coloque os seus planos nas mãos de Deus para prosperar. Eu já tive outros negócios em que eu coloquei nas mãos do Senhor e todos os negócios em que antes de eu realizar, eu orei ao Senhor dizendo: Deus, esse projeto é para o teu reino. Todos que eu já fiz, que foram antes,
colocados em oração com propósitos para o reino, prosperaram. Esse que eu compartilhei aqui não prosperou, mas ele não prosperou porque eu coloquei uma meta específica particular. Então, ele não prosperou. E o Senhor me chamou a atenção para esse versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O versículo 9, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Pílula 110. Deus tem propósito para tudo o que faz. O versículo 4 fala que o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Voltando para essa empresa que acabei de mencionar, o fracasso dela, o não prosperar desse negócio teve um propósito: mostrar que as coisas que são feitas com propósitos que não estão colocados diante do Senhor não vão avante. O Senhor de fato lidera e tem o domínio e a soberania sobre aqueles que o seguem. Então o Senhor faz tudo com um propósito. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que acontecem em nossa vida têm um propósito. E o propósito sempre é bom. Mostrar para nós que o Senhor é o nosso Deus e que Ele realmente lidera e governa e nós podemos confiar nele. Quando colocamos Deus em primeiro lugar nos nossos propósitos, Ele nos honra. Quando nós colocamos Deus no seu devido lugar, que é em primeiro lugar e acima de todas as coisas, Ele nos coloca em destaque, porque Ele sabe, não porque nós somos bons, porque nós merecemos, porque nós somos o máximo, mas porque quando nós o colocamos no devido lugar, que é em primeiro lugar, e no seu trono, Ele reina naquele lugar. E onde o Senhor reina, há governo soberano, e onde Ele está, há riqueza e prosperidade, porque Ele reina e Ele é o dono do ouro e da prata. Então o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Os ímpios são aqueles que desonram a Deus, que desobedecem a Deus, que fogem dos planos de Deus. Quando, por exemplo, eu realizei esse negócio com um propósito particular, eu agi, procedi como um ímpio. Por quê? Eu estou fora da direção de Deus. Então, até quando eu fiz algo que não estava no plano de Deus, Deus preparou esse dia para eu receber o castigo. Qual é o castigo? A empresa não conseguiu avançar. Então, isso foi o quê? O Senhor colocando um castigo, dizendo: isso não vai ter o fim que você espera, porque eu não estou nesse negócio. Então o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Quando fazemos algo fora da direção de Deus, chegará o dia em que receberemos a notícia de decepção, de frustração, de fracasso, porque não colocamos Deus no seu devido lugar. Pílula 111. Esse versículo aqui também tem um sentido espiritual. Até os ímpios para o dia do castigo, nós sabemos que existe céu e existe inferno. E Deus, ele amou o mundo e todos podem receber Jesus e receber a salvação. Aqueles que muitas pessoas não querem aceitar a Jesus e elas não estão com a sua vida em Deus. E como elas não entregaram a vida para Jesus, elas podem fazer o que elas quiserem. Inclusive, elas podem montar empresas, negócios, vender produtos e serviços e podem até prosperar no aspecto físico, no aspecto terreno, porque como elas não estão conectadas com Deus, elas vão seguindo a vida na terra segundo as leis terrenas. Segundo as leis terrenas. E elas podem prosperar no aspecto terreno. Mas se elas não recebem a Jesus, no dia da sua morte,
se elas até lá não recebem, elas são reservadas para o castigo eterno. O castigo eterno acontece quando o Senhor separa aqueles que irão para o céu e aqueles que irão para o inferno. Muitas pessoas não entendem isso. Elas dizem: como que uma pessoa que não recebeu Jesus consegue montar o seu negócio, prosperar e seguir as regras do mundo? Ela consegue porque Deus permite que essa pessoa faça o que ela quiser enquanto ela não vem para Deus. Quando você aceita Jesus, quando você tem a sua vida consagrada a Deus, Deus ele tem um tratamento diferente. Ele passa a administrar, controlar, dirigir os nossos passos para que toda a nossa vida esteja completamente para a honra e glória do nome dele. Então nós, como filhos que somos dele, ele cuida de nós como seus filhos. Imagine para nós entendermos isso, imagine assim, que Deus é o nosso pai. Você que é pai, por exemplo, você pode administrar a vida dos teus filhos enquanto eles não chegam na maioridade. Então você pode muitas vezes direcionar os passos dos seus filhos para um caminho. Você não tem a autoridade, a gestão da vida dos filhos do seu vizinho, mas em relação aos teus filhos, você pode aplicar a disciplina. Pode ser que o seu filho diga para você: mas pai, o meu amigo, que é aqui, mora na casa ao lado, ele fez a mesma coisa e o pai dele não considerou que isso era grave e ele pode fazer isso à vontade. E aqui o Senhor colocou essa regra para mim. Por exemplo, ter que estar em casa, dormir às 22 horas. Uma regra simples que você pode colocar na sua casa e o vizinho pode de repente dizer para os filhos dele: podem dormir a hora que vocês quiserem, mas você está cuidando dos teus filhos para que eles possam cuidar do seu sono e possam administrar melhor a rotina deles. E você está colocando essa regra na sua casa porque você quer disciplinar os seus filhos para que eles tenham essa capacidade de ter o controle dos horários. E assim Deus faz conosco. Aqueles que são dele, que estão na casa dele, ele estabelece regras e propósitos. Então, pílula 111. Deus valoriza a humildade e abomina o orgulho. Versículo 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E o versículo 19. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Nós já falamos do orgulho quando nós meditamos em Provérbios, capítulo 6. Lá em Provérbios, no capítulo 6, está escrito que o Senhor detesta 6 coisas e a 7ª ele abomina. E a primeira coisa é o olhar altivo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, porque quem é orgulhoso de coração se coloca como superior em relação ao próximo. Se coloca como alguém que é melhor, que é mais bonito, que é mais alto, que é mais rico, que tem a casa mais bonita, que tem o carro mais bonito, que tem o sapato mais bonito, que é mais inteligente, e ele olha para os outros como se fossem menos. E Deus abomina isso porque Deus criou todas as pessoas e Deus abomina que alguém que foi criado por ele, no caso o orgulhoso, julgue o outro que também foi criado por Deus como inferior, como menor, como alguém que tem menos, como alguém que é menos. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, porque o segundo mandamento o primeiro é ame a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é ame o teu próximo como a você mesmo. Ame todas as pessoas, porque todos foram criados por Deus. Então, sem dúvida, serão punidos. O versículo 18 fala que o orgulho vem antes da destruição.
e o espírito altivo vem antes da queda. Aquele que é orgulhoso, ele acaba sendo destruído. Ninguém gosta de pessoas orgulhosas. Quando um orgulhoso ele é derrubado, quando ele cai, as pessoas aplaudem, elas dizem bem que mereceu, porque essa pessoa sempre se achava superior aos outros, sempre dizia que era melhor, e agora ela está vendo as consequências do fracasso. O orgulhoso, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, o que é o espírito altivo? Aquele espírito de nariz empinado, de queixo erguido, dizendo eu sou mais alto que os outros, vem antes da queda. Todo aquele que se ensoberbece, aquele que fica orgulhoso, acaba tropeçando, acaba caindo. E o versículo 19 fala que é melhor ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar os despojos com os orgulhosos. Por que, que o versículo 19 fala isso? Porque quando você está com o espírito humilde entre os que estão oprimidos, você lembra que você depende de Deus, você lembra que você tem limitações, você lembra que Deus é que é soberano. Quando você está entre os orgulhosos, distribuindo, partilhando os despojos, você começa a ficar carregado de orgulho. E todas as vezes que nós ficamos inflados e carregados de orgulho, logo em seguida vem a queda. O versículo 18 fala: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda. Então, quando eu estou com os orgulhosos, quando eu estou com os soberbos, quando eu estou com aqueles que são arrogantes, logo na sequência me virá alguma queda. E a queda virá como consequência da soberba e do castigo de Deus. Versículo 100, a pílula 112. O temor ao Senhor livra do mal e abençoa os nossos caminhos. O versículo 6 fala: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Então aqui o versículo 6 fala que pecado é algo que é errar o alvo. Então quando nós erramos o alvo, com amor e fidelidade, nós conseguimos a expiação, ou seja, conseguimos limpar a limpeza do pecado. Quando nós erramos com o nosso cônjuge, quando nós erramos com os nossos filhos, quando nós erramos com os nossos pais, com alguém, quando nós vamos até eles com amor e com fidelidade, ou seja, com aquele espírito fiel de dizer: olha, me perdoa porque eu pequei, me perdoa porque eu errei com você, nós somos justificados. Quando nós vamos com amor e com fidelidade, ocorre a limpeza do pecado, a expiação, ou seja, o perdão, a correção daquilo que nós fizemos de errado. Mas com o temor do Senhor, o homem evita o mal. O que o versículo 6 está dizendo é o seguinte: quando nós erramos o alvo, pecamos, nós vamos até a pessoa com amor e com fidelidade e nós conseguimos recuperar o relacionamento. Mas quando nós temos o temor do Senhor, nós nem pecamos. Porque quando nós tememos a Deus, o que é temer ao Senhor? É respeitar Deus e colocá-lo em primeiro lugar. Então nós vamos ler os mandamentos e vamos dizer: eu não vou fazer isso. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Então o filho, ele não desobedece os pais, porque ele fala assim: isso aqui é errado, eu não vou fazer. O marido, que iria dizer uma palavra um pouco mais ríspida para a esposa, ele já não fala. Ele fala: eu sou servo do Senhor. Eu não vou falar isso para minha esposa. A esposa também pensa antes de falar. Então, com o temor do Senhor, o homem evita o mal. A primeira parte: com amor e fidelidade se faz a expiação pelo pecado, mas com o temor do Senhor, o homem evita o mal. A pílula, portanto, a pílula 112, o temor ao Senhor livra do mal e abençoa os nossos caminhos. Por isso é bom ter o temor ao Senhor. Quando nós temos o temor ao Senhor, nós erramos menos. E tudo bem que com amor e com fidelidade você recupera o relacionamento, mas muito melhor do que manifestar o amor e a fidelidade é nem mesmo errar.
é evitar o mal. Pílula 113. Quando os caminhos de um homem são agradáveis a Deus, ele tem paz com os inimigos. Aqui nós temos o versículo 7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Aqui fizemos uma anotação que Deus prometeu a Davi que no reinado de seu filho Salomão haveria paz, e o Senhor cumpriu tal palavra, e foi possível a ele construir o templo. Sabemos que na época do rei Davi, ele sempre estava em guerras, e ele quis construir um templo para o Senhor. E o Senhor disse: Você não vai construir o templo porque você matou muitos homens, porque o seu tempo de reinado foi de muitas guerras. Mas eu farei com que no reinado de Salomão, o teu filho, tenha paz. Ele será amigo dos reinos em volta e ele poderá construir o templo. E foi desse jeito que aconteceu. Deus fez com que as pessoas em volta fossem amigos, fossem aliados do rei Salomão. Inclusive, o rei de Tiro mandava cortar os cedros e disse para Salomão: Diga onde você quer que eu entregue, e eu entregarei para você. Tamanha foi o período de paz na época do rei Salomão. Então, quando nós temos os nossos caminhos agradáveis a Deus, Deus pode derrotar os seus inimigos. Ele pode fazer melhor do que isso. Ele pode fazer que os seus inimigos olhem para você e digam: deixa ele em paz. Vamos ajudar essa pessoa está fazendo as coisas certas. Não tem porquê eu ser inimigo dele, não tem porquê eu ser inimigo dela. Deus pode fazer isso quando os nossos caminhos são agradáveis a ele. Pílula 114. Deus ama a justiça, a verdade e a honestidade. Temos aqui alguns versículos falando sobre isso. O versículo 8. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Então Deus nos orienta nesse sentido. Seja sempre reto. É melhor você ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Muitas vezes você tem muito com injustiça, mas quando você tem muito com a injustiça, sabemos que a lei da semeadura determina que tudo que plantamos colheremos. Então a plantação na injustiça pode trazer proveito provisório, mas logo virá a cobrança em razão da injustiça. Por isso, é melhor o pouco com retidão, porque aquele pouco com retidão é algo que você tem segurança e estabilidade, alicerce, enquanto que o que se conquista com injustiça, em pouco tempo, seja cedo ou tarde, virá a cobrança daquilo que se ganhou com injustiça. 10. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Quem governa uma nação deve ter compromisso com a verdade. Por quê? Os lábios do rei falam com grande autoridade. Quem exerce um cargo de presidente, governador, prefeito, dono de uma empresa, seja um chefe, um superior dentro de um departamento, de uma empresa, de um negócio, você tem muita autoridade, você governa sobre muitas pessoas. Então a sua boca não deve trair a justiça, porque quando você coloque-se no lugar dos seus liderados, coloque-se no lugar daqueles que estão sendo governados por você. Se você estivesse no lugar deles, sendo governado por alguém, você não gostaria de receber uma decisão injusta em relação aos seus direitos. Então, o versículo 10 orienta que os lábios do rei falam com grande autoridade. Use bem a sua autoridade, exerça bem a sua autoridade para falar com justiça. Versículo 11. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Veja que o versículo 11 completa o 10. Deus quer que as balanças e os pesos sejam honestos. 12. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. Quando o versículo 12 fala os reis detestam a prática da maldade, ele está se referindo às pessoas que querem governar bem a sua vida.
eu sou o rei da minha vida, você é o rei da sua vida, você é a rainha da sua vida. Então, aqueles que estão governando a sua vida e que seguem a Deus, detestam a prática da maldade, porque o trono se firma pela justiça. Nós sabemos, como servos do Senhor, que nós só nos firmamos quando nós fazemos as coisas segundo a justiça e a verdade. Sabemos que se praticarmos coisas erradas, vamos sofrer as consequências das decisões erradas. Então, os reis detestam a prática da maldade porque sabem que, se praticarem a maldade, serão derrubados, destruídos, frustrados, porque onde se planta com maldade, ocorre a colheita com base na maldade. Então, os reis, aqueles que reinam de maneira correta, detestam a prática da maldade porque o trono se firma pela justiça. Quando, talvez você pergunte, e quando o rei, o presidente, o governador, ele ama a maldade, ele faz a injustiça? Quando ele ama a maldade, quando ele faz a injustiça, o trono dele não se firma. Em pouco tempo ele passa a ter a desaprovação do povo, em pouco tempo ocorre uma nova eleição e ele não consegue ser eleito. No caso da interpretação desse versículo, como eu, como você, como reis da nossa vida, nós fazemos as coisas erradas e nós não conseguimos nos firmar, porque quando fazemos coisas erradas, não né, fora da justiça, nós pagamos as consequências das nossas decisões erradas. Versículo 13: o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Então, o versículo 13 ensina a falarmos a verdade. Se você trabalha numa empresa, seja leal aos princípios dela, faça as coisas para que a empresa tenha benefícios. Se você participa de um grupo, seja uma pessoa verdadeira. Versículo 17: a vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Veja que o caminho do justo é evitar o mal, é prever algo ruim e não fazer, para que o mal não venha nem mesmo a acontecer. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Versículo 31: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Aqui está falando a respeito dos que têm mais idade. Que quando você fica com o cabelo grisalho, você tem um motivo de uma coroa de esplendor e você obtém essa coroa quando você tem uma vida justa. As pessoas reconhecem as pessoas de mais idade pela sua história, pela bondade com que procederam na vida, de acordo com aquilo que fizeram. Se viveram de acordo com a justiça, serão reconhecidas pelo fato de terem sido sempre honestas, verdadeiras e corretas. Então, essa é a pílula 114. Deus ama a justiça, a verdade e a honestidade. Então, para que nós possamos ter uma vida certa e tranquila, devemos também, como Deus, amar a justiça, a verdade e a honestidade e amar as pessoas à nossa volta que fazem isso e nos afastarmos daqueles que agem contra isso. 115 é a pílula diz: a sabedoria tem grande valor. Nós temos aqui versículos que mostram a importância da sabedoria. Todo o livro de Provérbios sempre dá esse destaque. Todos os capítulos têm algum versículo que aponta a importância da sabedoria. Vamos ler aqui o versículo 14. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. Versículo 16. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Então, aqui no versículo 14, a ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará, nos mostra que quando nós temos sabedoria e o nosso líder, o nosso rei, o nosso governador está com raiva, com ira,
querendo fazer algum mal em relação ao povo, o sábio, com a sabedoria, consegue convencer o rei para aplacar a sua raiva e não fazer o mal. Nós vamos lembrar da história de Daniel. Quando você abre o livro do profeta Daniel, no capítulo 2, você vê a história de que o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele disse para todos: eu quero que alguém conte qual foi o sonho que eu tive e dê a interpretação. E não havia ninguém que pudesse atender o pedido do rei. Ele ficou irado e disse: se vocês não me derem uma resposta, todos morrerão. Então veio Daniel, se reuniu com seus amigos e disseram: vamos orar a Deus, porque Deus é o dono da sabedoria. E Deus trouxe a revelação do sonho de Nabucodonosor e a interpretação para Daniel. Então Daniel, que foi um homem sábio, chegou até o rei e disse: fique calmo, ó rei, porque o Senhor me deu o sonho que o Senhor teve e a interpretação. E quando ele trouxe a resposta, a ira do rei se aplacou. Então, o versículo 14: a ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. Quando nós estamos com Deus, o Senhor derrama sabedoria, e com a sabedoria nós conseguimos falar o que tem que ser falado na hora certa, para que aquele rei, aquele que governa, aquele que lidera, fique calmo e a situação fique resolvida. Versículo 16: é melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. Veja que o versículo 16 fala do valor da sabedoria, que a sabedoria vale mais do que ouro, do que dinheiro. No caso de Daniel, por exemplo, quando o rei queria que alguém contasse o sonho que ele teve e a interpretação, mesmo que todos os sábios trouxessem tesouros para ele, ele iria dizer, o rei Nabucodonosor: isso não me interessa. O ouro e o dinheiro que vocês têm não tem valor. Eu quero que me contem o sonho que eu tive e me deem a interpretação. Agora, aquele que tem a sabedoria consegue responder o que é necessário responder para resolver a situação. Então, e já estudamos em Provérbios 1 que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é o respeito a Deus. E veja que Daniel trouxe a resposta para Nabucodonosor porque foi Deus que deu a resposta para ele. A sabedoria é algo que vem de Deus. Então, essa pílula 115, quando fala que a sabedoria tem grande valor, é verdade que a sabedoria tem grande valor, mas ela vem do Senhor. Versículo 21. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Então, aqui o versículo 21 fala que a sabedoria vem do coração. Nós estudamos em Provérbios, capítulo 2, que para receber o temor ao Senhor é necessário abrir os ouvidos para ouvir a palavra e para ficar atento à palavra, para guardar dentro do coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nos fala que sobre tudo que devemos guardar o nosso coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Então, os sábios de coração são aqueles que guardam a sabedoria no seu coração, limpam o coração para receberem os mandamentos do Senhor e terem o coração tão reto e inclinado para o Senhor que o coração não desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas está totalmente guiado pelos mandamentos do Senhor. O sábio de coração, que tem o coração totalmente voltado para Deus, é considerado prudente, porque ele sempre terá os mandamentos do Senhor no coração. Então ele sempre vai decidir de acordo com os mandamentos do Senhor. E quem fala com equilíbrio promove instrução. Versículo 22, o entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Então veja, é bom ter entendimento. É a fonte de vida para quem tem. Quem não tem, age como insensato e recebe o castigo. 23.
O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. Veja que o versículo 23 fala que o coração do sábio ensina a sua boca. O sábio, portanto, ele presta atenção no que ele está falando, para que ele veja se tem alguma coisa errada, para que ele mesmo corrija como ele tem falado, porque ele sabe que aquilo que ele fala pode trazer vida ou pode trazer a morte. Versículo 24: As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Diga palavras agradáveis, tanto para você mesmo como para as pessoas à sua volta. Existem pessoas que dizem palavras ruins sobre si mesmas. Elas dizem: eu não posso, eu não consigo, eu não sou bonito, eu não sou alto, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Pare de falar palavras ruins a seu próprio respeito. Diga palavras agradáveis. Eu sou do Senhor. O Senhor me capacita. O Senhor me criou à imagem e semelhança dele. Eu sou capaz, porque Deus está comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu não sei hoje, eu posso não saber, mas eu vou estudar e amanhã eu vou saber como fazer, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará sabedoria, educação, força, disciplina, porque o Senhor está comigo. Diga palavras agradáveis, porque elas são como favo de mel, elas são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Isso vai trazer cura para a sua vida. Se você tem um pai alcoólatra, uma mãe que está envolvida com drogas ou alguma coisa errada, diga: o meu pai é de Deus, a minha mãe é de Deus. Diga palavras agradáveis para eles. O Senhor vai te libertar, vai trazer vida para a sua vida. Você está profetizando e declarando palavras boas, que são como favo de mel e que vão fazer a pessoa ter força para sair daquela situação. Persista com palavras agradáveis. Diga todo dia: Deus vai arrancar você dessa condição de alcoolismo. Deus vai libertar você dessa droga. Todos os dias declare isso. Tenha a força do Senhor. Receba a força do Senhor. Versículo 25: Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Então, muitas vezes nós entramos por um caminho sem perguntar a Deus, que parece bom, mas no final não é bom. E eu volto aqui nesse versículo 25 para a empresa que eu falei no começo do vídeo. Eu fui por um propósito particular, eu estudei o negócio e pelos meus cálculos eu falei: isso aqui vai ser bom. Mas no final foi uma empresa que foi para a morte, para o fechamento, porque me pareceu reto, mas eu não coloquei isso especificamente, esse negócio especificamente, eu não coloquei na mão do Senhor. Então, os outros que eu coloquei na mão do Senhor estão sendo abençoados. O que eu não coloquei na mão do Senhor foi o que foi para o fracasso. Então, sempre coloque o Senhor à frente, porque existe caminho que parece reto aos nossos olhos, mas no final conduz à morte. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Versículo 32: Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. O versículo 32 fala sobre a sabedoria do domínio próprio, porque um guerreiro pode dominar uma cidade, mas se ele não domina o seu espírito, ele pode ser fracassado. Nós temos um exemplo na Bíblia de Sansão. A Bíblia fala que ele era um homem muito forte e que ele sempre derrotava os filisteus, mas ele não controlou o seu espírito, ele não foi paciente em relação à escolha da sua esposa. A Bíblia conta que ele amou uma mulher timinita, e o povo de Israel tinha uma ordem de não se envolver com mulheres de outros povos, com pessoas dos outros povos. Essa ordem era tanto para os homens quanto para as mulheres israelitas, de não se envolverem com outros povos. E ele disse para os pais: eu me agrado da timinita. E os pais dele disseram: não acontece de por acaso ter uma mulher aqui de Israel que te agrade? E ele disse: não, mas eu quero a timinita. Ele foi, casou com a timinita, teve uma decepção,
ocorreu um divórcio. Depois de um tempo, ele foi para a cidade vizinha e se envolveu com uma prostituta. Depois de mais um tempo, ele resolveu se envolver com Dalila, que era do povo filisteu. E nós todos conhecem a história. Ele se envolveu com Dalila, ela foi convocada pelos filisteus para descobrirem o segredo de Sansão. Ela insistiu até que ele contasse o segredo dele. Ela contou para os filisteus e os filisteus o destruíram. Tomaram Sansão, furaram os 2 olhos dele, ele ficou cego, ele perdeu a sua vista e ficou como alguém que ficava como bobo da corte. A Bíblia conta que ele ficava nos eventos do rei dos filisteus, do lado ali, brincando com bolinhas. Como estando cego, davam bolinhas para ele, para que ele ficasse ali e divertisse os filisteus. Eles diziam: olha ali o Sansão, aquele que era o forte dos israelitas, está aqui como nosso bobo, como nosso palhaço. Isso aconteceu com ele porque ele era guerreiro, mas ele não teve paciência na escolha da esposa. Ele não foi paciente, faltou sabedoria para ele. Então essa é a pílula 115. A sabedoria tem grande valor. Pílula 116. Quem confia no Senhor prospera e tem alegria. Então nós vemos o versículo 15, 20 e 26, que nos dizem: 15. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Então, quando o rei está alegre, nós sabemos, isso é um sinal, um bom sinal, um sinal de que nós seremos favorecidos, nós receberemos o favor dele. O versículo 20: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Então, quem toma cada questão da vida com cuidado e avalia e confia no Senhor, vai prosperar. Se você pegar cada questão da vida, voltando no negócio dessa empresa que eu falei que aconteceu comigo, quando você avalia com cuidado e antes de você tomar o passo, você lembra: eu tenho que colocar tudo com a mão do Senhor, então o negócio prospera. Versículo 26: o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Esse versículo 26 nos fala que tudo aquilo que o trabalhador faz é para sua alimentação. A necessidade de dar conta das coisas, da moradia, das roupas, da educação, do lar, da família, é o que faz o trabalhador, obriga o trabalhador a correr atrás do seu trabalho. A sua fome o impulsiona. Esse versículo 26 aqui, ele nos chama uma atenção, que você não seja essa pessoa que trabalha só por obrigação, que trabalha só quando a fome bate a porta. Porque aquele que é trabalhador, que só trabalha por causa da necessidade de atender aquilo que precisa, gera uma insatisfação. E eu coloquei esse versículo 26 aqui junto com a pílula 116, que fala: quem confia no Senhor prospera e tem alegria, porque aquele que confia no Senhor, ele sabe, ele coloca o Senhor em primeiro lugar. E quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Provérbios 1, no versículo 7, fala assim: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor significa colocar Deus em primeiro lugar. Temor ao Senhor significa respeitar a Deus acima de tudo. Quem respeita a Deus acima de tudo e coloca Deus acima de todas as coisas, sabe que o Senhor deseja que nós prosperemos. Ele quer a nossa prosperidade. Então, quem confia no Senhor, ele faz uma coisa: ele busca sabedoria, porque essa é uma característica de quem teme ao Senhor. E quem busca sabedoria sabe que a sabedoria tem 7 colunas. Nós lemos em Provérbios, capítulo 9, que a sabedoria tem 7 colunas, que são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência.
Lá em Provérbios 9, nós fizemos a explicação de cada uma dessas colunas da sabedoria. Mas a sabedoria faz a pessoa pensar em aumentar os seus conhecimentos, aumentar as suas habilidades, aumentar as suas fontes de renda, investir no seu desenvolvimento pessoal para fazer alguma coisa que gosta de fazer e que pode ganhar o seu sustento. Então, por isso eu coloquei esse versículo 26 aqui, porque o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome impulsiona. Então, o trabalhador, ele trabalha por obrigação, mas se ele confia no Senhor, ele prospera e tem alegria. Se ele confia no Senhor, ele vai buscar o seu crescimento pessoal, o seu desenvolvimento pessoal para fazer alguma coisa que gosta de fazer, para que ele tenha alegria na realização do seu trabalho, do seu negócio. Quem confia no Senhor prospera e tem alegria. E a pílula 117 diz: existem pessoas sem caráter, perversas, violentas e que planejam mal. Essa pílula 117 é para aquelas pessoas inocentes que pensam que o mundo é um mar de rosas. Veja o versículo 27. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. Quando você está conversando com as pessoas do mundo, existem essas pessoas que não têm caráter, que maquinam o mal e que usam as palavras para diminuir como devorador, para desprezar, para praticar o bullying em relação ao próximo. Existem essas pessoas. Versículo 28. O homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Então, o homem perverso, ou seja, aquele que é maldoso, aquele que é ruim, provoca divisão, dissensão, provoca disputas entre as pessoas. 29. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Então, o violento é aquele que convida o amigo para praticar um roubo, para praticar um furto, para praticar um crime, para se envolver com as drogas. Ele recruta o próximo, ele faz o convite para que o próximo vá por um caminho ruim. E o versículo 30, quem pisca os olhos planeja o mal, quem franze os lábios já o vai praticar. Então, aquelas pessoas que fazem sinais com os dedos, que dão uma piscadinha no olho para o seu companheiro, para atacar uma vítima, para roubar a sua bolsa, para roubar um carro, para agredir uma pessoa, eles fazem sinais com os dedos, com os olhos, para apontar quem vai ser a vítima, que vai ser furtada, que vai ser roubada. Essas pessoas existem. A pílula 117 é uma pílula que diz: preste atenção, no mundo existem pessoas ruins, pessoas que não têm caráter, que são perversas, que são violentas, que planejam o mal, e nós precisamos ficar atentos, porque o Salmo 1 fala que bem-aventurado é aquele que desvia o seu caminho do homem mau, do homem que faz coisas violentas e erradas, mas antes medita na lei do Senhor para cumpri-la, porque será como uma árvore que está plantada no ribeiro de água que no devido tempo dá o seu fruto. Fuja dessas pessoas que praticam essas coisas terríveis e cuide dos lugares que você frequenta, dos horários que você sai de casa, com quem você tem caminhado, para que você resguarde e proteja a sua vida. Ore antes de sair de casa, ensine os seus filhos que no mundo existem as pessoas boas, mas também existem as pessoas más, e que eles devem ficar atentos. Ensine o que são as pessoas boas, quais são as características das pessoas boas, e ensine que eles precisam prestar atenção em relação aos maus. Aqueles que têm filhas precisam ensinar as meninas a se protegerem, a não permitir que algum estranho toque no seu corpo, e ensine sobre a sua intimidade, para que elas se preservem, para que elas avisem o professor, o orientador da escola, se sofrerem algum tipo de ataque indevido, algum toque indevido nos seus corpos. Tem muitos pais que não se atentam para isso, não entendem que no mundo existem pessoas maliciosas,
e que são más, e muitas vezes não orientam os filhos sobre isso. Mas dar essa orientação é importante para que os filhos estejam protegidos e saibam se defender e se proteger dessas situações das pessoas más. E muitas vezes as pessoas que vão fazer esse mal são pessoas mais próximas do que se imagina. As notícias mostram que, na grande maioria dos casos de abusos, os abusos acontecem com tios, acontecem com padrasto, com madrasta, acontecem com pessoas muito próximas e é importante estar atento a isso. Essas são as meditações, as pílulas de Provérbios 16. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.